Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, eu opino aqui para trazer muitas novidades do caso da Isis, né? Muitas informações e o caso Isis parece que terá um desfecho, né? Estamos cada vez mais próximo. Graças a Deus, a polícia está trabalhando, né? Está se esforçando para que isso aconteça e nós tenhamos uma resposta. Como vocês estão vendo aí, esse é o momento em que Marcos Rony ele estaciona o carro e entra em uma farmácia. E ali ele entra em contradição. Por quê? Porque no depoimento dele, primeiro ele diz que não estava com a Isis, depois ele diz que estava com a Isis, né? Ele reconhece, era a última pessoa a estar com a Isis, mas ele mente que não sabia que ela estava grávida. E depois já vem outra mentira, porque ele afirma que a esposa sabia e a esposa revela que não sabia. Então são muitas mentiras, muitas contradições, mas que eu venho trazer nesta noite para vocês é o laudo da perícia, né, que já saiu, né? Com o luminol foi possível avistar sangue no porta-malas e no banco de trás. Então, isso pode levar ao local do crime. Pode levar ao local do crime. Possivelmente, Isis poderia ter sido morta dentro do carro e transportada em um no porta-mala para ser ali, para ser desovada o corpo dela. Então é triste isso, mas temos que lidar com a realidade, porque é uma corrida contra o tempo para encontrar essa menina. A população de Tibagi, de todo o Brasil, está unidos numa só voz, clamando justiça para que Marcos Rony permaneça preso. Então, para quem perguntou se qual era a motivação dele ficar preso, tá aí. Coisas que nem os advogados de defesa, que hoje, até hoje, estavam dizendo que Marcos Rony é inocente, eles não sei o que é que eles vão contestar com a perícia, porque com o luminol foi possível detectar que aqueles fluidos, um daqueles fluidos encontrado no carro era sangue. O luminol apontou sangue tanto no carro, aí você pode dizer assim, as pessoas que está assistindo esse caso pode até interrogar, mas aí pode ser qualquer tipo de sangue. Porém, lembramos que a última pessoa que esteve com a Isis foi o Marcos Rony. E até lá não vimos mais a Isis, não se sabe mais notícia dessa menina, né? E isso daí, essa imagem daí, é uma prova do que Marcos Rony, sim, ele procurava um abortivo para a Isis, né? E sabe por que eu digo isso? Porque essas meninas já foram ouvidas e na oitiva delas, elas revelaram a medicação que Marcos Rony procurou. Inclusive, uma delas citou: não vendemos, é proibido, porque isso mata gente, é abortivo. Então, Marcos Rony achou que ia se safar dessa. Quero ver como é que ele vai se sair dessa, porque contra fatos não existe argumentos. A defesa dele não tem mais o que argumentar no caso da Isis. Nós queremos a Isis. É melhor a defesa conversar com Marcos Rony e pedir para ele confessar onde está o corpo, para que a família tenha um descanso, um mínimo de respeito por essa família que está vivendo um luto incerto, né, sem poder enterrar sua filha. Então, no banco de trás foi achado sangue, no banco do carona foi achado fluidos e, pasmem vocês, no porta-malas foi encontrado sangue e um fio de cabelo. Então, justamente no porta-mala. O que um fio de cabelo estaria fazendo nenhum porta-mala? Eu acho meio esquisito, né? E sangue? Por que o sangue apontou nos bancos e apontou no porta-mala? Isso pode indicar que a Isis teria sido morta ali, que ali, aquele carro poderia sim ser o local do crime onde Marcos Rony poderia ter tirado a vida de Isis, né? É muito triste, mas trabalhamos com a realidade dos fatos. Essa é a realidade, né? O luminol, ele não mente. Não mente, não deixa ninguém com dúvida. O luminol, ele é certo. Desculpa. Se, de fato, o luminol apontou sangue, porque, de fato, é sangue. E Marcos Rony não pode contestar, né? Outro fato também importante, né? Que eu
todo mundo, né, nessa luta, buscando por Isis, buscando por justiça, né, já quase não, hoje 41 dias, já vamos para 42 dias que essa menina está desaparecida. Se o carro desse suspeito foi encontrado sangue, se ele procurou abortivo, que seria uma motivação para tirar a vida da Isis, por isso que o juiz não liberou a soltura dele, caindo por terra toda a versão da defesa. Caindo por terra toda a versão da defesa. Sabe por quê? Porque a defesa está indo com álibis. A polícia está indo com provas. Então, com certeza, estamos em um passo de saber o que aconteceu com a Isis, né? Seria melhor Marcos Rony confessar, né, se ele fez algo com a Isis, porque os indícios não apontam para outra pessoa que a não ser ele. Inclusive, nessa farmácia, ele diz que o que estava pedindo ali, que a moça falou, né, que ele pediu o nome do remédio, ele não falou o nome, mas ele apontou o celular. E da mesma forma, na oitiva, a moça falou da mesma coisa que está essa imagem. Do mesmo fato que está nessa imagem, a moça falou na oitiva. Mesmo sem saber que a polícia já tinha essas imagens. Então, é algo, assim, muito certo, né? Tem cada dia, já está surgindo muitas provas. O que está faltando, Opina, para que o Marcos Rony possa ir para júri popular? A polícia fechar esse caso com o aparecimento do corpo da Isis. Mas eu acredito que mesmo sem o corpo, Marcos Rony pode ser indiciado, né? Marcos Rony pode ser indiciado porque muitas provas cabais, provas incontestáveis, né? De que outra coisa que eu ia falar para vocês e acabei esquecendo é que a esposa de Marcos Rony também se contradisse, né, no seu depoimento várias vezes. Então, também merecia uma investigação sobre essa mulher, né? Merecia, porque uma hora ela disse que não sabia, outra hora ela disse que sabia, ela disse que não sabia, o esposo disse que ela sabia. Então, são tantas mentiras que dá um nó para a gente desatar, fica um pouco difícil. Mas acredite, a gente vai chegar ao paradeiro, né? O nosso clamor popular, o nosso clamor por justiça, ele vai continuar pela Isis, né? Indícios. Na hora que o juiz não acatou, eu já imaginei que quando o juiz vem falar ou indiciar alguém, ou falar algo, ou não aceitar algo, a soltura, por exemplo, o juiz já tinha esses fatos aqui que eu narrei para vocês, já com ele. Entende? Então, por isso que o juiz não ia dar a soltura, porque havia indícios suficientes que Marcos Rony teria desaparecido. E segundo a reportagem, eu também acredito assim, a polícia não tem dúvida que Marcos Rony tem envolvimento com o desaparecimento da Isis Vitória. É triste, mas infelizmente é o que temos no caso, né? Isso gera uma tristeza, imagina o desespero de uma família que está há 41 dias lutando por justiça. Se nós ficamos assim, imagina a mãe dessa menina, sem saber como foi que ela foi morta, né? Porque a polícia já trabalha como se houve, sim, um homicídio, né? Da parte aí de, possivelmente, de Marcos Rony, que é o único suspeito. E esse sangue no porta-mala, para mim, fechou. Esse sangue no porta-mala, eu tô ansiosa para o laudo sair. Infelizmente, o laudo demora, né? Mas que o Marcos Rony assumiu que levou a Isis no carro, que a Isis esteve no carro dele. E com essa surpresa de ter achado um fio de cabelo e ter achado sangue no porta-mala, e nos tira qualquer dúvida, né, que nós tínhamos antes desses acontecimentos vinha público, né? Porque só a polícia e a justiça tinham acesso a essas informações, mas hoje foi publicada e a gente repassa numa tentativa de fortalecer aí o nosso clamor pela Isis, né? Então, queremos justiça pela Isis, queremos saber onde Marcos Rony teria colocado a Isis, né? E já que a polícia não descarta a possibilidade dele ser o único suspeito ou talvez autor do caso da Isis, então podemos cobrar já justiça pela Isis e que Marcos Rony possa ir a júri popular, se confirmado que aquele sangue é de Isis, porque um fato já
temos Marcos Rony confirmando que esteve a última vez com a Isis, né? Temos também as contradições e as mentiras. Ele foi pego na mentira dizendo que não comprou abortivo, que nem sabia que ela estava grávida. Essa foi a primeira versão dele, que foi caída por terra ao a polícia ter acesso a essas imagens. Então, se Marcos Rony pensa que é esperto, ele caiu do cavalo, porque, de fato, a polícia não brinca, né? E vai fazer a justiça merecida pela Isis. Outra coisa é que esse sangue que você está vendo aí, essas marcas aí de sangue que vocês estão vendo, não são poucas. Para mim, não são. Porque se é alguma ferida no dedo ou algum acidente pequenininho que você tenha levado, o estranho é, porque foi encontrado essas marcas de sangue, que não são poucas para mim é suficiente para identificar de quem seja, mas o estranho é que não só foi no porta-malas, não só foi no banco de trás, foi no banco de trás, no banco carona, que acharam fluidos, e esse sangue estava no banco de trás e também no porta-mala, que pode indicar que a Isis poderia ter sido morta no carro. Então, o local do crime pode ter sido no carro. Ele deve ter tirado a vida da Isis dentro do carro e depois ter transportado ela já sem vida para o porta-malas, né? Ele acha que não deixou rastros, mas se enganou, porque os resíduos de sangue nos dirá se realmente é de Isis ou não. 99,9 eu acredito que sim, que seja da Isis, né? Surpresa será para nós se não for, porque é o que nós todos achamos, uma vez que não sou eu que estou dizendo e nem criando, é a perícia que detectou fluidos de sangue no porta-mala do carro e no banco traseiro do carro. É muito intrigante e é muito sério isso. Então, essas provas, se detectar que é de Isis, pode acreditar que Marcos Rony, mesmo sem o corpo, sem ele confessar, pode chegar diante de um júri popular, porque para ser julgado, porque indícios e fatos tem demais, mas o que mais nós queremos é achar a Isis, né? Que Deus assim faça com que essa menina apareça, que esse homem ele confesse, né? Espero que ele confesse aí. Pior para ele será se não confessar, porque as evidências mostram só o único suspeito e esse suspeito é ele, né? Agora, tanto é que o juiz não aceitou a soltura dele, porque tem evidências essas aí que vocês estão vendo aqui e de sobra, né? Como se fosse a motivação, né? A gravidez e como se fosse ali algo muito, muito tenebroso, né? Que esse homem teria feito com a Isis. Então, é muito triste, mas infelizmente é a realidade. Esse foi o meu vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Beijos e fui.